Olá, telespectadores, internautas e todos que acompanham o programa Sacadas da TVI. Estamos começando mais um programa hoje conversando com o Dr. Renan Gallinari, ele que é especialista em direito digital e tem várias coisas para falar aqui com a gente. Olá, tudo bem, Dr. Renan? Boa tarde, Fábio, tudo bem? Olá a todos os nossos telespectadores aí. Bom, prazer estar recebendo o Dr. Renan aqui. Dr. Renan que hoje atua na comarca de Sorocaba. Exato. Dr. Renan, quando falamos em direito digital, a primeira pergunta que se vem à mente do entrevistador é a seguinte: o que vem a ser o direito digital? O direito digital hoje ele é uma área do direito que regula, que estuda o impacto das tecnologias no direito. Então a gente hoje tem alguns pedaços de legislação como o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados e alguns outros decretos, enfim, relacionados à prática dos atos no meio digital. E esse é basicamente o objeto de estudo do direito digital. Agora, ele nasce com essa penetração da internet na vida das pessoas. A gente pode dizer que se não houvesse os avanços, não houvesse a criação da internet, nós não teríamos o direito digital? Ou não teríamos a necessidade de direito digital? Não teríamos a necessidade, provavelmente, porque o direito digital ele regula não só a participação e a utilização da internet, mas a internet é uma das ferramentas, é um dos canais de comunicação que é objeto de estudo do direito digital, mas também existe ainda uma questão de nomenclatura, por ser uma área nova. Então, tem algumas pessoas que chamam também por direito eletrônico. Há algum tempo, isso já uns 10, 15 anos atrás, era direito da informática. Então, era relacionado mais aos dispositivos, não tanto à internet. E conforme a internet veio, o acesso à internet veio crescendo, sendo mais fácil o acesso no Brasil e no mundo de uma forma geral, foi caminhando para a onda do digital. Então, de fato, a internet, o direito digital hoje, ele se consolida como uma área do direito, muito em decorrência do uso do acesso à internet por todos nós, por toda a população, e não só as pessoas físicas, mas as empresas também fazem uso da internet e aí desenvolvem suas relações jurídicas e todos os aspectos decorrentes por meio da internet, e aí é que entra a aplicação do direito digital, de certa forma. Agora, qual foi a situação fática, qual foi a ocorrência no nosso mundo que mais propiciou a criação do direito digital? Qual é a ocorrência? Seriam as compras feitas pela internet ou as ofensas, né, os delitos contra a honra? O que exatamente mais aconteceu que a sociedade viu-se obrigada a regulamentar isso? O que teve muito, teve uma abertura muito grande, um pouco mais de uma década atrás, foi a introdução do Orkut, das redes sociais no Brasil. Então, paralelo a isso, caminhou a facilidade, né, o aumento de acesso do número de usuários na internet. Então, a gente tinha muitas pessoas fazendo o que se fazia regionalmente, localmente, que são grupos de diálogo, de discussão, isso potencializado a qualquer usuário, qualquer pessoa no mundo, no espaço de uma rede social que era o Orkut à época. Então, com o surgimento, com o avanço do uso de Orkut, com o maior número de usuários, as pessoas foram se atentando de que a rede social não seria só um ponto de encontro, um ponto de diálogo, de debate saudável, mas também um ponto para divulgação de ofensas pessoais, para divulgação de material pirateado em violação a direitos autorais, para a violação de outras coisas bem mais pesadas, que a gente já cai lá na Deep Web, que aí seria pornografia infantil, a venda de armas, mas
acho que o fenômeno do Orkut, do uso das redes sociais, que começou ali em 2004 com o lançamento do Orkut, foi o que certamente deu mais luz à existência, né, ao direito da informática, à época, hoje depois direito eletrônico, hoje mais aceito como direito digital. E também o comércio eletrônico, a internet aqui no Brasil foi introduzida em 94, 96, se não me engano, acho que 94. Naturalmente, as empresas utilizaram mais esse canal para vender, mas no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente ainda não tinha tantas fontes, tantas empresas disponibilizando canais de comunicação, canais de compra na internet. Então, os players eram poucos players nesse mercado. Hoje é diferente. Hoje, qualquer pessoa que não precisa nem ter estoque, não precisa ter um ponto físico na sala da casa dela, pode ter pode desenvolver o seu negócio a partir dali. Por exemplo, se ela fizer artesanato, alguma coisa assim, ela pode, ou ela cria o site, ou vai pelo marketplace. Hoje tem o Instagram, que funciona muito bem para esse tipo de serviço. Então, voltando um pouco, com certeza as redes sociais, com destaque para o Orkut inicial, e o comércio eletrônico também, as vendas pela internet, mas os problemas sempre tem, qualquer canal que os seres humanos se encontrem, a gente vai ter algum tipo de situação que o direito vai precisar intervir, regular, mas é um fenômeno que escalou um pouco mais recentemente, conforme os canais de comunicação foram com esse fito, né, esse fim específico de vendas, foram crescendo. Voltando um pouco para o Orkut, para as redes sociais. O Orkut foi meio revolucionário, pelo visto. O Orkut foi revolucionário porque ele traz para a gente um ponto de encontro entre os usuários. Então, já existia, né, você deve lembrar dos chats, bate-papo da UOL, Sim. Eram canais, mas eram canais relativamente aleatórios, você se conectava com quem estava ali. Depois os mensageiros tipo ICQ, que também é final dos anos 90, começo dos anos 2000, que você tinha uma rede de relacionamento ali, mas eram basicamente mensagens de texto. Tinha, se não me engano, esse aqui, acho que criava-se uma sala de bate-papo da cidade. Isso, podia também. Né? Mas a rede social, nesse formato, com um perfil de uma pessoa público para interagir, aberto, né, de uma forma de um acesso um pouco mais fácil do que, por exemplo, uma rede interna de uma universidade, que é onde vem a inspiração. Aconteceu aí com o Orkut e ganhou escala com o Orkut, porque o Google era de 98, se a gente pensar em 2004, o Google tinha 6 anos. O Orkut não era tão popular, né? Não era. Quando o Google começou, aqui no Brasil mesmo, os buscadores predominantes eram o KD, a gente tinha Yahoo, o Alta Vista. É aí que o Google veio tomando esse espaço, apresentando outros serviços, né, que é um pouco da evolução da história do Google, que era o buscador. Depois eles aprenderam que dava para ganhar dinheiro com anúncios, aí veio o Google AdWords naquela época, e aí então o Google cresceu e começou a oferecer outros tipos de serviço, e a gente chega então no Orkut, que trabalhava no Google. O Orkut é uma pessoa, o nome de uma pessoa. Orkut? Orkut, salvo engano, ele é turco, mas o nome dele é Orkut mesmo. Um gêniozinho, né? Porque ele pega uma necessidade do ser humano, acho que de colocar fotos, e a necessidade do outro de bisbilhotar a foto alheia também, né? Ele, não sei se quando ele criou essa rede social, ele tinha dimensão do que se tornaria, porque foi algo que revolucionou a proximidade entre as pessoas. Eu lembro quando o Orkut, 2005, 2006, que já tinha um pouquinho, há algum tempo, disponível no Brasil, eles mesmos falavam que a gente está a 6 ou 7 pessoas de qualquer pessoa no mundo. E aí mostrava, né, o Orkut, quando você não conhecia alguém, das conexões até você chegar naquela pessoa, e sempre tinha alguma conexão, algum ponto de conexão em comum até chegar em determinada pessoa. Eu lembro que teve um estudo na época do Orkut,
que falava assim, você e a pessoa que você acha mais distante do mundo, você consegue ter uma ligação de no máximo, não sei se 10 contatos. 6 ou 7, era um número desse, assim. Né? É isso. Que qualquer pessoa do mundo, o cara tá lá na Arábia, tem uma forma que você chega, no máximo, numa escada de 6, 7, e você encosta na pessoa. Exato, né? exato. Então, esse uso do Orkut, com certeza, foi uma boa porta de entrada para o uso da internet, já para fins de entretenimento, não tanto com fins de educação, de informação. E naturalmente, com mais pessoas, a gente tem mais problemas acontecendo. Então, os principais problemas aí que a gente pode relacionar, que levaram aí as discussões que culminaram com o Marco Civil da Internet em 2014, perfis falsos, a divulgação, hoje a gente chama de fake news, né? Mas a divulgação de plantar uma notícia, criar um factoide, começou ali também. Não que começou, né? Mas foi quando a internet começou a ser usada para isso e tinha público, basicamente. Essa era outra pergunta que eu estava já mentalizando aqui de fazer, né? A hora que aparece a possibilidade de relacionamento, de publicidade, cada um se torna uma espécie de um jornalista, surge também a maldade, né? Porque uma coisa assim, você pode se esconder no anonimato porque você está apaixonado por alguém, não quer que esse alguém saiba, mas na maioria das vezes não é bem assim, né? Na maioria das vezes as pessoas querem difamar alguém ou querem colocar alguma situação, nem esclarecer ou divulgar algo que nem sempre é verdade. Como é que o direito foi se adaptando a isso, o direito digital? Porque o Orkut mesmo já era uma porta de entrada para essa maldade. Né? Eu lembro de perfis falsos do Orkut, de notícias falsas, de difamações. Como é que o direito digital encarou isso aí e se adaptou, se é que se adaptou, né? Foram aí que, nesse contexto que surge as discussões acerca da necessidade de regulamentação do uso da internet, que seria o embrião do Marco Civil que a gente tem hoje, só que o Marco Civil é só de 2014. A gente fala do Orkut é de 2004, você tem um gap de 10 anos aí. O que nós, como advogados e nós, como sociedade, fomos aprendendo que o anonimato na internet ele não é absoluto, que existem meios técnicos para você identificar um usuário. Eu queria saber um pouco sobre isso também. Eu queria saber se criar um perfil falso consiste numa irregularidade, se é um fato que de certa forma é ilícito ou não criar um perfil falso. E também saber se tem a previsão legal existe ferramentas de buscar por meio de uma investigação ou não, de você identificar infratores. Eu queria que você explicasse isso, por favor. Primeiro, começando pela questão do perfil falso. Claro. O perfil falso, se ele é um ato lícito ou ilícito, depende. Por exemplo, se você criar um perfil de uma pessoa que não existe, com uma foto modificada, você criar um ser humano ali, esse ato em si, como você não está personificando ninguém ou se passando por ninguém, ele não é um ato juridicamente ilícito, não é ilegal, mas ele viola os termos de uso de praticamente todas as plataformas de rede social. Certo. Assim como alguém criou Chaves, Isso. Alguém criou Popeye, eu posso criar lá um super-herói. Você pode criar, uma figura. Isso não vai ser ilícito, né, nesse ponto de vista de crime, de falsidade ideológica, mas provavelmente vai violar os termos de uso da plataforma e ela a qualquer momento pode excluir o teu perfil. Que é um parênteses, é importante a gente entender que os nossos perfis, os nossos dados, que se a gente ler os termos de uso do Facebook, por exemplo, essas informações não são só nossas. Tem propriedade do Facebook ali. A gente transfere a propriedade. Então, quando eu faço o upload de uma foto lá, eu já previamente concordei, quando eu assinei, dei o meu ok nos termos de uso, de que aquela propriedade vai para o Facebook. Então, os dados estão lá para o Facebook. Então, o Facebook, a gente tem que imaginar que um site, um aplicativo,
uma rede social, ele é como se fosse um domínio, um mini reino do dono daquele reino. Então, o Facebook, o Mark Zuckerberg, enfim, ele é rei dentro de lá e a gente é súdito. A gente só está usando aquele espaço porque a gente tem autorização. Então, quando a pessoa escreve o Facebook é meu, eu faço o que eu quero, é mentira. Não é bem assim. Você vem no meu perfil aqui, me encheu o saco, não é seu nada. Não é não, é do Mark Zuckerberg. Então pode entrar no perfil dos outros, pode fazer bagunça. Depende da bagunça, né? Senão você pode ser processado depois por isso. Mas pode sim, a gente não tem a propriedade desse perfil. E então, voltando um pouco, se você usar, por exemplo, uma imagem, vamos lá, o que está da Marvel, um homem de ferro, por exemplo, vou criar um perfil do Tony Stark. Beleza? Você pode pegar a foto do Tony Stark e usar lá, mas aí você já vai estar em violação de direitos autorais da Marvel. Então, de uma forma ou de outra, um perfil fake, né, um perfil falso, embora ele não seja ilícito, de alguma forma ele viola, seja um termo de plataforma, seja um direito autoral. É diferente a situação de quando alguém cria um perfil com a tua foto, com a tua imagem, coloca o teu nome. Eu vou lá, crio o nome do Renan, né? Cria um segundo perfil, e aí isso a gente entende que pode ser uma falsidade ideológica. Já é crime. E aí, dependendo do que você faz ali naquele perfil, pode se caracterizar como estelionato, né? Porque é comum hoje as pessoas criarem perfis e saírem adicionando os outros, e aí pede dinheiro, conta a história da carochinha, né? E no final pede R$500, R$1.000, R$2.000. Agora, a principal pergunta é a que eu fiz para você da sequência. Eu fui vítima de uma pessoa, de um perfil, um segundo perfil, ou eu fui vítima de uma difamação, de algo que não acho que não é verdade. E a primeira providência é fazer um boletim de ocorrência, né? Sim. Quais os mecanismos que a polícia tem para identificar essa infração? E eu queria saber se, assim, na nossa cultura, as delegacias de polícia têm ido atrás de solucionar esses crimes, ou só quando afeta algum medalhão? Como é que isso funciona? Vamos lá, então, fazer um boletim de ocorrência, quando você é vítima desse tipo de situação, é recomendado, porque você vai deixar demonstrado, registrado de que naquele momento do tempo você se deparou com uma situação e aquilo vai servir como prova ou como indício para as próximas ações. Mas, em geral, as polícias, assim, voltando um pouquinho a respeito do procedimento de identificação de um usuário de internet. Você precisa de dois elementos, basicamente, que é o endereço de IP mais um timestamp, né, que é a data e hora. A partir daquele endereço de IP, você vai identificar a empresa que forneceu a conexão, e aquela empresa, assim, supor uma telefônica, a Vivo da vida, que tenha o cadastro de fato, tem o nome, a RG, o CPF daquela pessoa, e aí vai te dar um endereço físico, você vai chegar em alguém. Mas e hoje com os celulares? Essa é a minha principal dúvida. Eu compro um telefone, não me cadastro e vou numa lan house e consigo a conexão via Wi-Fi. Não numa lan house, eu posso ir num restaurante, numa lanchonete, pedir para o garçom a senha e dali praticar diversos crimes. Sim, você pode fazer isso. Não é tão incomum, é uma prática relativamente de quem comete esse tipo de ilícito, né? Mas a gente vai cair numa cadeia de responsabilização. Então, o dono do estabelecimento é recomendado que ele tenha um cadastro também de seus usuários. Porque, por exemplo, vou deixar um pouco mais concreto, um caso de alguém que cria um perfil falso, você cria um perfil falso teu e começa a postar coisas na internet, começa a brigar com outras pessoas que seriam teus desafetos, enfim, aquilo te causa naturalmente um transtorno. Até descobrirem que é um falso, aquele negócio vai te causar dor de cabeça, quer saber quem é. E aí você chega e você não só quer saber, como você quer ser reparado, você quer ser indenizado por isso. Você vai pedir uma indenização por danos morais. E aí você vai fazer um procedimento para identificação e vai chegar num restaurante, por exemplo, numa lan house. Isso ainda não é pacífico na jurisprudência, mas entende-se que
num caso de responsabilidade civil, o dono do estabelecimento teria a necessidade, o dever de fazer um pré-cadastro dos teus usuários para que ele não seja o último elo dessa cadeia. Porque se ele não consegue identificar quem é aquela pessoa, alguém vai ter que responder por isso. Esse alguém vai acabar sendo ele, isso vai acabar caindo nele. Num caso criminal, sempre que a gente faz uma conexão, a gente entra, acessa algum site ou mesmo uma rede interna, um Wi-Fi interno, aquilo gera um log. Então, esse log é como se fosse um arquivinho, um pedaço de informação ali com algumas informações do aparelho. Então, pode ser um MAC address, pode ser algum outro tipo de informação que pode, teoricamente, fazer o caminho reverso. Mas é preciso que o estabelecimento tenha essas configurações ativadas, esses protocolos de segurança, porque a gente já vai trabalhar com recomendações de segurança da informação mesmo. Então, existem alguns protocolos que as empresas em geral, seja as que oferecem Wi-Fi gratuito para os seus clientes, seja as que oferecem acesso para os funcionários, mesmo que seja para trabalho, porque a gente nunca usa só para trabalho, mesmo o funcionário sendo orientado para isso. Os protocolos dizem que é necessário ter cadastro, nível de acesso. Então a gente já está num outro tipo de recomendação. Não vai liberando senha do seu Wi-Fi para qualquer Exatamente, não vai liberando, porque Saiba uma hora quem pode tá te dar dor de cabeça. É. E agora, voltando para a eficiência, né, das investigações policiais, a polícia tem um volume de trabalho maior do que o efetivo deles, então, naturalmente, as investigações tendem a ser um pouco mais demoradas. E quando é um crime de difamação, calúnia, que é uma coisa relativamente comum e pequena, pode ser que isso não ganhe tanta atenção. Então, existem meios, a polícia ela pode instaurar um inquérito policial, isso virar uma denúncia, e o juiz, um juiz de direito, né, criminal, ordenar a quebra de sigilo, e aí você vai obter os acessos, não, o extrato de informações, geralmente os logs de acesso, login, logout, e de criação. Mas as delegacias estão preparadas para isso? Olha, pela minha experiência, eu acho que ainda tem muito para elas avançarem, muito. Seja pelo volume, seja as ferramentas técnicas para isso, e não só as delegacias, mas o judiciário hoje ele já tem entendido melhor essa questão de quebra de sigilo, e com o Marco Civil também. O Marco Civil tem uma regra específica para isso, no artigo 22. Então, o judiciário lida um pouco melhor, mas as ferramentas e o trabalho da polícia ainda tem um campo para melhora. Existem alguns lugares têm as delegacias especializadas, mas não são todos. Eu acho que no futuro mais delegacias de polícia terão que ter delegacias especializadas. A gente vê de entorpecente, né? Sim. Rouba bancos, às vezes sequestro, vai ter que ter especializado nos crimes. A gente já tem em São Paulo, tem, no Rio de Janeiro tem, mas talvez mais pro interior, mais para dentro do Brasil. Você pegar nas cidades menores, fora das capitais, ainda existe um gap e até de um entendimento do que pode ser feito nessas situações. Doutor Renan, nós estamos nos minutos finais do programa, não queria encerrar sem pelo menos falar um pouquinho das compras na internet. Claro. Como está hoje esse mundo, né? O senhor que advoga bastante nessa área e convive com, infelizmente nós advogados acabamos convivendo no momento em que há uma violação do direito é que batem na nossa porta. Quais são as violações mais comuns de direito? Quais são as maiores queixas que fazem o cliente procurar um advogado, especificamente nas relações comerciais feitas pela internet? Como isso está hoje? Bom, geralmente, a maioria dos casos são de produtos, de compras que os produtos não foram entregues. Então, as pessoas acabam sendo vítimas de sites falsos. É muito difícil isso acontecer nos grandes players, porque eles têm uma estrutura tão grande, com tantas informações e tantos canais, que de alguma forma o problema é resolvido.
Então, se foi um produto que acabou o estoque, enfim, devolve o seu dinheiro, é uma coisa um pouco mais fácil. Mas o problema acontece mesmo quando você faz uma compra e não recebe, e aí você vai verificar é uma conta falsa, é um site que não existe. Então, os principais problemas são relacionados à fraude. Fraudes praticadas por meio da internet, seja na uma loja no Mercado Livre. O Mercado Livre tem, infelizmente, ainda tem bastante loja com produto que não são entregue ou O Mercado Livre é intermediador, ele é tenta intermediador. fornecer informações positivas ou negativas de compradores e Sim, vendedores, sim. né? O Mercado Livre e esses gateways de pagamento, eles fazem o meio de campo entre o vendedor e o comprador, eles também evoluíram muito. Então, hoje, os principais aí que a gente conhece, o Mercado Livre, o PagSeguro, a UOL, eles têm mecanismos de solução interno. Então, você pode abrir uma disputa e ali alguém vai te escutar sem que essa questão seja judicializada. Tá certo. Infelizmente, nosso programa chegou ao final. Falei que era rapidinho. Rapidinho. Mas eu queria deixar o convite aqui para o seu retorno, porque é um assunto muito interessante. E eu acho que ao longo na mídia e nas situações do dia a dia, a gente acaba tendo questões que ganham um pouco mais de popularidade, né? Uhum. Como é o caso do Intercept, por exemplo, né? Com certeza. Que é um assunto que eu gostaria de convidá-lo para retornar aqui para a gente falar sobre esse e outros assuntos, mais pontualizando um pouco a conversa, porque o tema é muito bom, muito amplo, e agradeço muito a sua vinda aqui para nos esclarecer. Passo a palavra aí para se despedir. Bom, eu agradeço você, Fábio, pelo convite. Estou à disposição, inclusive para a gente conversar sobre o caso Intercept, que é super interessante, e no que puder auxiliar, pode contar. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Programa Sacadas fica por aqui. Você, telespectador, internauta que ficou conosco, muito obrigado. Fique sempre conosco. Esse programa é voltado a você, profissional de direito, e a todos que se interessam pelo assunto. Fiquem com Deus. Até a próxima.